Olá, meus amigos. Meu nome é Rodrigo Farias e hoje nós vamos fazer um breve estudo a respeito de justiça e espiritismo. É bem breve, a gente só vai tocar em algumas questões essenciais, alguns princípios. E para falar disso, vamos começar com uma mensagem do Espírito Emmanuel, que diz assim: tenhamos paz. Tende paz entre vós. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. E sobre isso, Emmanuel comenta: se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorve a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Isso está no capítulo 65 do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Façamos agora a nossa prece inicial. Deus nosso Pai, Deus nossa Mãe, abençoe-nos, Senhor, hoje e oriente-nos para que o nosso estudo seja proveitoso para nós mesmos e para todos aqueles que vierem a ouvi-lo. Que possamos esclarecer da maneira adequada e traduzir até onde estiver ao nosso alcance a mensagem que a doutrina nos deixa para orientar a nossa vida, e que possamos todos colher algum benefício pela meditação sobre o tema de hoje à luz da doutrina espírita. Esteja conosco, Pai, e pedimos também, em Teu nome, o auxílio e a orientação do Mestre Jesus, modelo maior de todos nós, e dos amigos e guias espirituais que zelam por este trabalho. E assim, damos início ao nosso estudo de hoje, dando juntos como sempre, graças a Deus. Bom, então, por que o tema? Essa gravação está sendo feita em maio de 2021, durante uma pandemia, de proporções, como o nome diz, mundiais, e durante um momento em que não apenas nosso país, mas boa parte do mundo se encontra mergulhada em crises de todo tipo. E aqui no Brasil, em particular, especialmente onde eu estou, no Rio de Janeiro, uma dessas crises tem a ver com explosões de violência,
seja violência no nível mais privado, né, que a gente vê o tempo todo no noticiário, pessoas que cometem violências contra familiares, contra seus semelhantes, que deveria ser um ente querido, né, maridos contra esposas, contra filhos, vizinhos uns contra os outros, pais contra filhos, colegas contra companheiros de escola, de trabalho, questões de segurança pública, né, do crime organizado e das polícias, milícias e coisas de toda a ordem desse tipo, que povoam o noticiário. E nesses momentos de crise muito aguda, e sem dúvida nenhuma passamos por uma dessas, nós muitas vezes somos tentados a procurar soluções mágicas, soluções que pareçam drásticas e rápidas, que solucionem um problema de forma simples. E muitas vezes nisso, em se tratando de questões de segurança, né, segurança pública, que dizem respeito não apenas a nós individualmente, mas à coletividade, e sendo bombardeados por esse noticiário negativo, muito frequentemente, às vezes somos seduzidos até certo ponto, somos tentados a nos deixar levar por aquela velha solução pré-histórica e que realmente pode parecer atraente no primeiro momento para as nossas intuições, né, nossas intuições nem sempre muito moralizadas, que é a da solução pela violência. E aí, se ouvimos com mais, quase com uma casualidade, né, coisas como bandido bom é bandido morto, coisas como se a pessoa sofreu uma violência porque mereceu, ou como eu tenho lido no noticiário, eventualmente, se fulano levou uma bala, seja da polícia ou coisa assim, é porque necessariamente ele estava fazendo coisa errada, não se questiona o contexto, não se quer saber do que foi, se generaliza, né? Naturaliza-se a violência em certas partes da cidade, em certas classes sociais, e a mesma violência que se fosse cometida em outros setores da sociedade, em outros locais mais privilegiados, ela seria considerada um absurdo. A gente tolera e já naturaliza, porque está acostumado já há décadas e décadas e décadas, para não dizer séculos, né, com atos, com derramamento de sangue, como se fosse uma coisa natural, né, que sempre foi assim, então deve ser sempre assim mesmo, não temos nada a fazer. E quando nos sentimos muito inseguros, já que naturalizamos isso, tendemos, às vezes, pelo menos considerar que talvez fosse, se a gente permitisse que acontecesse mais uma vez, só que agora nessa circunstância, daquela forma, e acabamos dando a nossa anuência ao que não deveria ser aceito nem naturalizado de jeito nenhum. Essa é uma tendência muito humana. E justamente por isso, nós precisamos temperá-la com reflexão. E aqui a gente não vai entrar em discussões sobre técnicas e detalhes de segurança pública, eu não sou nenhum especialista nisso, embora eles existam, estejam aí ao alcance de quem quiser pesquisar. Não faltam obras, vídeos, entrevistas, matérias jornalísticas com especialistas em segurança pública, dando sugestões, falando de propostas e até de experiências concretas já feitas, bem-sucedidas, sobre como minorar a questão da violência na sociedade, seja de forma preventiva ou seja de forma a combater uma violência já instituída, né? Mas o que a gente vai fazer aqui é dar uma olhada no que o Espiritismo oferece de esclarecimento, de orientação geral a respeito dessas coisas. Porque ele fala disso também. Fala de muita coisa, né? A doutrina fala de muitas coisas. E muitas dessas coisas não são abstratas, não são do campo da metafísica religiosa, da filosofia abstrata, elas estão falando de problemas cotidianos que ainda estão conosco. Então, eu fiz uma pequena seleção, um recorte, de alguns aspectos do Livro dos Espíritos e também de uma outra obra
o céu e o inferno, que podem nos ajudar a pensar essa questão de como lidar com a justiça e com a existência do fenômeno lamentável, mas real, da criminalidade. E para isso, para pensar sobre isso, a gente tem que pensar, primeiramente, na questão da justiça. Então, vamos lá? Vou compartilhar a tela aqui. Vamos começar lá do começo. Nossos slides. Deixa eu me tirar aqui do rosto do Kardec. Não atrapalha muito. Aqui. Bom, no Livro dos Espíritos, fala-se de muitas coisas, né? E o terceiro livro que compõe a obra, que fala das leis morais, trata de muitas questões práticas. Lei de sociedade, lei do progresso, lei de conservação. Fala-se de muita coisa, entre os aspectos da vida humana e social. E tem um capítulo 11 do livro terceiro, que se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. O título já é autoexplicativo. E lá, na pergunta 875, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que é bem direta, e para a gente aqui, para o nosso tema de hoje, é fundamental. Ele pergunta: como se pode definir a justiça? E a resposta também é direta, objetiva, quase lacônica. Os espíritos dizem que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Ponto. Bom, essa resposta suscita uma outra pergunta bastante natural, né? Como é que a gente sabe quais são os direitos de cada um? E isso está na pergunta subsequente, a 875A, em que Kardec pergunta o que determina esses direitos que devem ser respeitados segundo a justiça. Resposta: são determinados por duas coisas: a lei humana, faltou um izinho ali, e a lei natural. Como os homens fizeram essas leis? Fizeram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos, superados que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Ou seja, a lei humana varia com o tempo. Isso é intuitivo, isso é básico, não precisa ser um expert para a gente saber disso. Há algum tempo atrás, era tolerado, por exemplo, aqui no Brasil, era natural que uma pessoa tivesse a posse de outra pessoa. Você fosse dono de outras pessoas. É a escravidão. Hoje, isso é absurdo, isso é ilegal, imoral, por todos os aspectos, embora ainda a polícia detecte, ache de vez em quando, casos de pessoas que passam por essas situações. Ou seja, ainda existe alguma medida, mas não é mais aceito nem naturalizado como era no Brasil do século XIX, por exemplo. A lei mudou, o entendimento mudou, e o que antes era natural deixou de ser, felizmente, para melhor. Então, a lei humana varia. Mas e essa lei natural? O que seria ela? A lei natural, ela é explicada na pergunta 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? A lei natural aí é a lei da natureza, a lei divina, aquela parte da lei, né, da moralidade que não muda, que é eterna. Então a gente tem aquilo que muda, que é humano, e varia de acordo com o entendimento da época, do lugar, da cultura, e temos aquilo que vale para sempre. E aí, qual é a orientação maior que os Espíritos nos dão? O Cristo vos disse querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência.
Quando Jesus falou, fazeis aos outros o que gostarias que vos fizessem, se isso fosse levado a sério, nós não teríamos tido escravidão. Porque nenhum dos donos de escravos, que muitos dos quais, a grande maioria, se diziam cristãos, se dizia cristã, nenhum deles gostaria ou aceitaria ser reduzido à escravidão. Quem podia ser escravizado era o outro. E para justificar isso, tinha-se que inventar justificativas. Né? O outro pode ser escravizado porque ele é pagão, porque ele é inferior, porque isso ou aquilo. Inventavam-se desculpas. Mas todo dono de escravos sabia que ser escravo não era uma coisa que ele gostaria de ter para si, ou para seus filhos, ou para os seus entes queridos. O preceito já estava lá há milênios, mas havia-se sempre um jeito de acomodar a prática. Né? A gente pode estender isso até hoje. Esse tipo de regra, querer para os outros o que nós queremos para nós, ele pode ser complexo, porque nós temos nossos pontos cegos, de acordo com a época, com o lugar, com a nossa circunstância individual. Né? E por isso a lei humana e os costumes mudam, porque à medida que o tempo passa, nós vamos percebendo aqueles antigos pontos cegos, eles não são mais cegos, e nós aplicamos ali a máxima, e nosso direito vai evoluindo. O que antes era considerado normal e aceitável deixa de ser. Nós ficamos mais sensíveis a certas questões e percebemos que elas são um equívoco. O nosso entendimento muda. Por isso a lei humana muda. A lei natural, porém, é o que sempre foi. Né? E, então, o que a gente tem aqui é que, se o que a gente deve fazer com o outro é aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, vamos nos colocar na seguinte situação. Como eu gostaria de ser tratado se, por ignorância, fraqueza, se por imaturidade, por tolice mesmo, nós cometêssemos um erro, nós prejudicássemos alguém? Como nós gostaríamos de ser tratados? Se alguém viesse nos julgar e punir, o que nós alegaríamos em nossa defesa? Nós aceitaríamos uma punição, talvez uma punição severa? Talvez nós aceitássemos, por exemplo, de bom grado que fôssemos executados? Ou nós proporíamos, talvez, a possibilidade de uma reparação, de uma compensação? Tentaríamos negociar isso. Isso é importante pensar, porque um dos pontos cegos que nós temos nesses momentos de crise e insegurança é a ideia de confundir justiça com vingança. Todos nós temos um anseio por lei e ordem. Todos nós temos um anseio para que as coisas funcionem como achamos que deveríamos funcionar. E quando elas não funcionam, e não funcionam repetidamente, isso nos exaspera, nos irrita, nos aborrece, nos frustra, nos magoa. Às vezes a gente fica irritado e nos deixamos dominar pela raiva. E às vezes procuramos responsáveis, né? Ou vamos descontar naquele que para nós representa esse fracasso, esse problema. E aí, às vezes sem perceber, desejamos para o outro aquilo que não gostaríamos para nós. A gente desrespeita essa questão da lei natural. Nós vemos isso muito claramente. Né? Quando alguém faz algo errado, ele deve ser castigado exemplarmente. Mas e se alguém for eu mesmo? Ou se esse alguém for alguém de quem eu gosto? O filho do outro cometeu um crime, é um criminoso, é um marginal, é um bandido. E se for o meu filho? Deixa de ser criminoso, marginal e bandido. Quando é uma pessoa que eu não conheço, é uma pessoa pobre, por exemplo, a gente vê isso às vezes na imprensa, né? Ela é denominada como criminoso, bandido, suspeito. Quando é alguém de uma classe social mais alta, são eufemismos. O famoso jovem é preso por venda de drogas, que não é chamado de traficante. Né? Ou a gente vê, às vezes, pessoas que são acusadas, como testemunhas, são flagradas, tendo cometido crimes bárbaros, mas os pais falam de panos quentes, meu filho é uma boa pessoa, né? Que é natural. A gente tem parcialidades, mas pensando em termos de justiça, é isso mesmo?
A justiça, ela vale de acordo com quem está sendo implicado, quem está sendo acusado. Se alguém que me é caro, eu considero todos os atenuantes possíveis, mas se for alguém que eu não conheço ou que não significa nada para mim, então a punição tem que ser exemplar. Bandido bom é bandido morto quando é um bandido que eu não conheço. Quando é alguém próximo a mim, então a máxima não vale. Esses são os pontos cegos. Porque o desejo que a gente tem pela ordem, para que as coisas funcionem, às vezes nos leva a defender teses e máximas que contradizem esse princípio aqui da lei natural. Ninguém em sã consciência, ninguém que esteja em pleno equilíbrio das suas faculdades, ninguém deseja ser morto, ninguém deseja ser maltratado, ninguém quer ser torturado, ninguém quer sofrer violência. Por esse princípio de querer para o outro o que eu quero para mim, então eu não deveria desejar o mesmo para ninguém. Mas a justiça precisa ser feita, as infrações precisam ser reprimidas. Sim, não se nega isso. Né? O Livro dos Espíritos diz mesmo, lá na Lei do Progresso, né, de que uma sociedade depravada precisa, às vezes, de leis mais severas mesmo. Mas a lei lida, muitas vezes, com o leite já derramado, como algo já está feito. Como é que se previne? Que a gente cuida dessa parte da prevenção. Quando a gente escolhe o bode expiatório para jogar toda a nossa raiva e acusá-lo por toda a nossa frustração com o que está dando errado, com o nosso medo, com a nossa insegurança, a gente está levando em consideração, voltando à mensagem do Emmanuel, o que aquela pessoa realmente é ou fez, ou estamos projetando sobre ela o que nós estamos percebendo as nossas paixões. Tem um motivo, por exemplo, pelo qual, no nosso sistema de justiça, quem julga um criminoso, um acusado de crime, não é a vítima. É uma terceira parte, é um sistema de justiça impessoal, porque a vítima está envolvida demais para fazer isso. Mesmo que o crime tenha acontecido, não cabe a ela determinar isso, porque as paixões nos levam. Então, indo mais adiante, o que a gente faz? Já 878. Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Aqui a preocupação é com se eu tenho que querer para os outros o que eu quero para si, como é que ficam as relações de desigualdade, de autoridade? Né? É interessante pela resposta, nem tanto pela pergunta. A pergunta a gente pode até estranhar um pouco, quem está pensando em hierarquia social nesse contexto, mas a resposta vale a pena citar, pelo menos esse trecho. Os direitos naturais, segundo a lei natural, são os mesmos para todos os homens, do menor ao maior. Todo mundo está subordinado à mesma lei. O rico, o pobre, o rei, o plebeu, o civil, o militar, o habitante de um país avançado, o habitante de um país atrasado, aquele que está numa condição mais elevada, que está na condição mais baixa. O mega bilionário e a pessoa em situação de rua. Todo mundo está sujeito à mesma lei. Não há distinção aos olhos de Deus. Deus não fez uns de limo mais puro que outros e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as suas instituições. Então, essas distinções que a gente faz naturalmente, a lei é mais suave para um porque estuda, porque trabalha, porque isso e aquilo, mas é mais severo para outra, isso é uma distinção humana. Deus não se preocupa com isso. Se preocupa com o quê? Se preocupa com as intenções e o entendimento de cada um. Isso que a doutrina nos estabelece. Cada um de nós tem seu próprio ponto de desenvolvimento, seu grau de desenvolvimento evolutivo, espiritual. Tem uns que têm mais entendimento do que outros. Tem outros que têm mais dificuldade para entender certas coisas. Tem uns que não passam por certas tentações porque nunca se viram em certas situações, até no ponto de vista material mesmo. Tem outros que às vezes estão no mesmo patamar de desenvolvimento espiritual
mas que estão colocados, por causa das peculiaridades da sua jornada evolutiva, em situações em que passam por certas situações, por certas tentações que o outro não. Mas, às vezes, quando cai, né, quando cede, o outro que não está passando por aquilo diz: ah, mas se fosse eu, não faria assim. Será que não faria mesmo? Como é que você sabe? Você já passou pela experiência? Você teve essa situação no seu repertório? Muitas vezes, não, porque a gente desconhece os nossos próprios limites. Então, para encerrar essa parte, para a gente não se alongar muito, 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta: o verdadeiro justo é o exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, do ponto de vista espiritual, que é o que a doutrina espírita está se preocupando em mostrar aqui, não há justiça sem o amor do próximo e a caridade. Justiça não é uma distribuição cega de punições. Ela tem que ser equilibrada, temperada, ela é composta também pela caridade e o amor ao próximo. O que isso implica? A preocupação com as partes envolvidas, com as vítimas, muito certamente, em casos de crimes, mas também com o criminoso. E isso, para nós, é talvez o ponto mais difícil. Olhar para aquele que identificamos como perpetrador de um erro, de um equívoco, de um crime, como um ser humano também, como um espírito capaz de se aperfeiçoar, capaz de melhorar, capaz de se corrigir dos seus erros, porque nós estamos na mesma condição. Mas naquele momento, às vezes, levados pelas paixões, pela mágoa, pelo desejo de lei e ordem, pela comoção causada por algo que nos choca, a gente só enxerga um dos lados. A vítima que merece toda a solidariedade, que sofreu ali. Mas, do outro lado, muitas vezes, também está alguém que também está necessitado. Não da mesma maneira, mas está necessitado. E, às vezes, do ponto de vista espiritual, mais necessitado ainda. Porque está num lameiro moral. E a gente tem um exemplo disso. Vários, na verdade, na literatura espírita, mas eu selecionei um. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 6 da segunda parte, intitulado Criminosos Arrependidos. Céu e Inferno é meu livro favorito de Kardec, e acho que deveria ser melhor conhecido. Do que fala o livro? A primeira parte é teoria, Kardec falando de como é a questão da justiça divina segundo o Espiritismo. É interessante, mas a segunda parte é toda ela de casos práticos, de mensagens de espíritos divididos por Kardec, segundo uma categorização didática, né, dos mais felizes aos menos felizes, incluindo aí os medianos, os suicidas, os que estão em expiações terrestres, e também tem a categoria dos criminosos arrependidos. E alguns desses criminosos arrependidos são pessoas que tiveram certa fama no seu tempo, lá no século XIX, quando Kardec está escrevendo. O livro é de 1865, um ano depois do Evangelho segundo o Espiritismo. E entre os casos que aparecem lá, um é muito interessante, que é o desse senhor aqui, todo garboso, Jacques Latour. Jacques Latour foi coautor de um assassinato quádruplo. Ele e um companheiro invadiram a casa de um senhor que tinha fama de ser muito rico, que teria dinheiro em casa, um tesouro guardado em casa, assassinaram esse senhor e também os seus 3 criados, de forma bastante brutal. Foram pegos, o companheiro foi condenado à prisão perpétua, mas o Latour foi condenado à pena de morte, que naquela época na França era feita por guilhotina, né? Cortar a cabeça. Isso chamou a atenção de parte da imprensa francesa, saiu notícia no jornal. Segundo um repórter da época, não sei até onde isso é verdade, né, porque a imprensa na época às vezes enfeitava muito os relatos, mas Latour teria mantido uma postura desafiadora até o fim e cantarolou uma paródia da Marselhesa até o momento que foi decapitado. Isso em 1864.
Pois bem, algum tempo depois, no mesmo ano, Kardec estava em visita à Bélgica, num grupo espírita lá, e durante uma reunião mediúnica, o espírito Latour, assinando como Jacques Latour, se apresentou. E se apresentou profundamente exasperado por sofrimento. Né? Ele não tinha sido evocado, se apresentou espontaneamente, e eles deixaram, então, né, que a manifestação continuasse, e ele transcreve no Céu e Inferno, né, o que teria sido dito, e ele estava num sofrimento atroz. Ele via sangue por todo lado, sentia o cheiro de sangue por todo lado, via o ouro que ele tinha querido roubar todo manchado de sangue, ele via as vítimas e, pelo que ele diz, ele via também, ele se via repetindo os atos que o levaram à cadeia e depois à morte. Né? Ele se via cometendo, repetindo as cenas do assassinato. E isso lhe trazia um sofrimento terrível. Ele dizia que a guilhotina não era nada comparada ao que ele estava passando ali naquele momento. Ele sabia que tinha desencarnado, estava consciente disso, mas ele estava preso ao terror daquela cena. Ou seja, Latour estava traumatizado pelo próprio crime. E se ele tinha sido executado numa postura altiva, ele não tinha mais essa postura. Ele estava sofrendo terrivelmente. Inclusive, estava ali no grupo mediúnico justamente por perceber que ali as pessoas eram motivadas pela compaixão, pela caridade, e ele estava precisando disso. E então, os assistentes começam a conversar com ele, tentam consolá-lo, né, ajudá-lo de alguma forma, prometem orar por ele, tentam convencê-lo a orar também, a dar um esclarecimento, dizem a ele que Deus não era inflexível, que Deus estava ali queria que as pessoas se arrependessem de seus erros e que ele daria novas chances, enfim. Ofereceram a ele uma esperança. E aí vão se sucedendo ao longo de tempos espaçados, né, vão aparecendo novas comunicações e ele vai acusando uma considerável melhora do seu estado. Continuava sofrendo, mas estava mais lúcido, estava melhor. E aí o guia do médium manda também uma comunicação numa dessas ocasiões, esclarecendo que, embora o próprio Latour ainda não soubesse, mas ele ganharia, já que ele estava realmente arrependido, ele ganharia a oportunidade de se reabilitar. E dizia também que muitas vezes os criminosos arrependidos, eles tentam se reabilitar agindo, tentando influenciar os seus companheiros, seus cúmplices de atos criminosos, para que se arrependessem também. Eles tentavam se reabilitar, tentando reabilitar aqueles com quem eles compartilharam a responsabilidade por esses atos. E aí, ao fim, né, Latour manda uma última mensagem que serve de reflexão para a gente. Ele fala da sua própria história, mas o que ele diz ainda é perfeitamente válido para hoje em dia, para a gente pensar sobre esse aspecto espiritual da questão da criminalidade e da justiça aqui neste mundo mesmo, em que ele diz: nada mais receeis de mim, estou mais tranquilo, embora ainda sofra. Vendo o meu arrependimento, Deus teve compaixão de mim. Agora sofro por causa desse arrependimento, a revelar a enormidade dos meus crimes. Bem aconselhado na vida, eu não teria jamais praticado todo esse mal. Porém, sem repressão, sem nenhum freio a tolher-me, obedeci cegamente aos meus instintos. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou se ao menos nele acreditassem, tais faltas não seriam cometidas. A justiça dos homens, porém, é falha. Por uma falta muitas vezes passageira, o homem é lançado no cárcere, que não deixa de ser um foco de perdição e de perversão. Daí ele sai completamente corrompido pelos maus exemplos recebidos. Mesmo que a sua índole seja boa e forte para não se deixar corromper, ao sair da prisão vai encontrar fechadas todas as portas,
retraídas todas as mãos, indiferentes todos os corações. Que lhe resta, pois? O desgosto, a miséria, o abandono e o desespero, se é que o assistem boas resoluções de se corrigir. Então a miséria o leva a extremos e ele passa também a desprezar os seus semelhantes, a odiá-los, já que perde a noção do bem e do mal, por se ver repelido a despeito das boas intenções que o animam. Para angariar o necessário, rouba, às vezes mata, e depois a guilhotina. Ou seja, ele fala da sua própria falta de uma boa educação moral, fica implícita também a sua fraqueza diante das tentações, né? O que pode acometer a grande maioria de nós em certas circunstâncias. Fala do caráter apenas punitivo da prisão, que não reabilita, que não corrige, que não ensina aquilo que não foi aprendido antes, que não supre essa parte moral muitas vezes, às vezes piora, por misturar pessoas com história, com graus de periculosidade, com graus de corrupção diferentes, e põe aí o menos corrompido com o mais corrompido, o criminoso mais perigoso com o menos perigoso. E quando a pessoa, mesmo que ela resista e saia sem piorar, né, quando ela volta para a sociedade, ela é tratada com desprezo. Ela não encontra novas oportunidades. E aí, se ela já errou antes, ela pode cair na tentação de errar mais uma vez, até movida pela sobrevivência. E o que se faz para isso? O que se oferece para evitar essa situação? Socialmente falando, aqui no Brasil, isso não é... Em vários outros países, na boa parte do mundo, o que se oferece a pessoas nessa situação, em termos de chance de reabilitação, é muito pouco. Muitas vezes, o que se dá a elas, além desse desprezo quando ela já cumpriu pena, as oportunidades que aparecem é a cooptação por outros criminosos. Oportunidade, né? A oportunidade piora. Não se oferece uma condição de trabalho adequada, não se oferece uma educação. Em alguns casos, sim, em muitos outros, não. Né? E qual é o pensamento dos demais, da sociedade que vê de fora, aquela parte da sociedade que é respeitável e não está tomando parte no crime? É a ideia de desprezo. Tem que prender mesmo, porque e quanto pior for a condição de vida lá dentro, melhor, porque ele mereceu. Ele deixa de ser um ser humano. Deixa de ser um ser humano. E pensando do ponto de vista espírita, isso faz menos sentido ainda, porque se todos somos espíritos imortais, isso significa que aquele que não se reabilita espiritualmente, ele vai continuar na trilha equivocada, no erro. Mesmo desencarnado, aliás. Porque a gente, ao desencarnar, leva todos os nossos defeitos e todas as nossas qualidades. Quem desencarna criminoso, algumas vezes, como Latour, pode cair em si e sentir o choque da sua consciência e se arrepender. Porque, às vezes, aquele que a gente menos espera, que parece mais brutal, Kardec diz isso no Céu e Inferno, já tem uma corda sensível, a consciência já está acusando o erro. Mas muitos outros não, outros demoram mais. O próprio Kardec cita outros casos no livro de pessoas que também morreram como criminosas e continuaram insistindo por orgulho. Não era o caso do Latour, mas era o de outros. Então, aquele que morre, fisicamente falando, sem se reabilitar, continua não reabilitado do outro lado. Ou pode continuar. Qual é a forma mais segura, humana e adequada de tratar essas pessoas? É estimular e oferecer condições para que elas se reabilitem, que se reeduquem, como diz lá, pergunta 796 do Livro dos Espíritos, né? Para que prevenir novos crimes. E não só crimes do ponto de vista material, crimes do ponto de vista espiritual. Porque um espírito reabilitado na vida encarnada é um obsessor a menos, é uma influência espiritual perniciosa a menos no mundo espiritual. Pode até, mais do que isso, mais do que ser um arrependido, ele pode se tornar, como Latour estava prestes a se tornar, um trabalhador no bem. Quando a gente vê os romances mediúnicos que tantos nós lemos, né, para ver esses princípios aplicados, quantas vezes a gente não vê casos de pessoas que são ex-criminosos,
grandes pecadores, ex-grandes influenciadores negativos que se transformaram, caíram em si, se harmonizaram com a lei natural e estavam ali ajudando os outros. O próprio André Luiz, né, que é protagonista de uma das séries mais conhecidas da literatura espírita, o que ele era? Ele não era um criminoso aos olhos da lei humana, mas ele estava longe de ser um exemplo de moralidade, quando em vida, pela lei natural. E também se reabilitou, também se regenerou, também se tornou um trabalhador do bem. Então, encerrando aqui a nossa questão, né, vou parar aqui o compartilhamento. O que a doutrina espírita nos oferece em termos de pensar sobre justiça é isso. Justiça, ela tem que ser temperada com o amor ao próximo e a caridade. A caridade é o desejo, a busca pelo bem. Inclusive por aquele que está errado, aquele que está errando. Porque ele também pode acertar. Quem erra também acerta, ou pode vir a acertar. Nós mesmos, que às vezes somos tão indignados ao clamar justiça na forma de punição severa contra outros, temos que levar em conta que muitos de nós podemos ter na nossa ficha espiritual crimes similares ou piores. Se não estamos cometendo mais, ótimo, sinal de progresso. Mas outros não estão exatamente no mesmo momento. O criminoso de hoje pode estar no momento em que eu estava ontem. Então, o que a gente tem que pensar é: o que eu estou pedindo? A justiça que eu estou pedindo é uma justiça que efetivamente vai ajudar esse espírito a se melhorar, que vai cortar o mal pela raiz? Ou o que eu estou desejando é apenas uma vingança momentânea e que não vai realmente acabar com a raiz do problema, que é o deixar-se levar pelo mal, deixar-se levar pelas paixões, deixar-se levar pelas tentações da violência, do roubo, do desrespeito, que levam ao crime. O que eu estou clamando, às vezes, o nosso ímpeto de punir aquele que errou, estou pensando realmente na melhora, na extinção do mal, ou estou pensando apenas em pagar o mal com o mal, porque assim eu vou me sentir bem, mas o outro que arque com isso, que ele sofra e acabou. Porque o sofrimento sozinho, sem esclarecimento, não reabilita ninguém. A dor em si não quer dizer nada. Há espíritos, a gente sabe disso, que passam séculos sofrendo na espiritualidade, na erraticidade, e continuam tão ruins como eram quando chegaram lá no primeiro lugar. Por quê? Porque precisam do esclarecimento. É claro que eles têm a escolha de procurar esse esclarecimento, mas tem que ser oferecido. Tem que ser oferecido. A gente está pensando aqui na justiça terrena, o que é oferecido? E aí, uma questão muito complexa, não vou entrar aqui em detalhes, mas se formos ver as pessoas que estudam isso, né, as ciências sociais que lidam com isso, vai se dizer que, no caso aqui do nosso país, em particular, de boa parte do mundo, o que é oferecido é muito pouco. Não chega à grande maioria das pessoas. Há muita gente sendo presa ou punida, né, às vezes com máximo rigor por infrações mínimas, e muitas vezes há também aquelas que cometem grandes equívocos e escapam do sistema de justiça, saem incólumes, especialmente quando são mais favorecidas economicamente. E muitas vezes o que a gente vê é apenas o desejo de leis mais severas, mas quem aplica essa lei? Essa lei leva a quê? O que vai ser oferecido àquela pessoa que vai passar tantos anos pagando uma pena? O que é feito para que ela possa sair de lá efetivamente melhor? Ou a gente aposta que apenas pelo medo que ela vai se reabilitar? Será que vai? É assim que a gente pensa, por exemplo, quando lidamos nas regiões mediúnicas com espíritos obsessores, renitentes no erro, no crime? É pelo medo que a gente os reabilita? É pelo medo que eles se regeneram? Não é. É por outro tipo de abordagem. Por outro tipo de abordagem. E aí o Espiritismo nos oferece um norte para a gente pensar sobre isso. Ou começarmos a pensar, né? Como eu disse, o assunto é complexo. Mas o princípio é esse. A justiça, sim. Necessária, sim. Mas ela tem que ser temperada também
pelo amor ao próximo e a caridade. Isso não significa deixar passar. Não, não é isso. Mas sim, ao pensarmos em justiça, pensarmos em mais do que só desforra, do que só retribuição e só em provocar dor em resposta à dor cometida. É preciso ir além disso, dessa percepção puramente humana e imediatista, e pensarmos em como se extingue o crime, o mal, não o indivíduo, mas o mal que se reproduz nele, mas que se reproduz em tantos outros. A gente faz isso temperando desejos de justiça, de sanção, de equilíbrio, de lado pedagógico da punição, com uma perspectiva espiritualizada, moralizada, de caridade e amor ao próximo. Caridade não anula justiça, mas justiça sem caridade não é justiça, é pura vingança. Então é isso, amigos. Isso é só uma pílula, até se alongou muito, para que a gente possa refletir sobre essas coisas do cotidiano, também de uma perspectiva espiritual. Não nos deixemos levar só pelo lado sombrio das coisas, dos momentos difíceis. Há muita luz no mundo, a gente só precisa sintonizar com ela e buscar o conhecimento que vai nos ajudar a divisá-la, mesmo nos momentos difíceis. Encerro, então, com a nossa prece. Desculpa a dicção. Nossa prece final. Deus, nosso Pai, Deus, nossa Mãe, muito obrigado por tudo, Senhor, e que possamos sair edificados do estudo, mais abertos a novas descobertas, a novas reflexões, e que possamos, com a Tua ajuda e a orientação da doutrina espírita, compreendermos melhor o sentido da verdadeira justiça e nos tornarmos nós mesmos um pouco mais justos, um pouco mais equilibrados, um pouco mais lúcidos quanto ao que ocorre conosco e ao nosso redor. Que possamos, Senhor, ver além das paixões e deturpações de que Emmanuel nos fala, e possamos, finalmente, dar mais alguns passos rumo à visão daquele que é o nosso exemplo maior, Jesus. Assim sendo, pedimos a Tua permissão para darmos por encerrado o nosso trabalho de hoje, dando juntos como sempre, graças a Deus. Até a próxima, meus amigos.